Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar a vitória do Atlético Paranaense sobre o Pouso Alegre, que classificou o rubro-negro para a segunda fase da Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Pouso Alegre 0, Atlético Paranaense 2, partida que teve início às 21 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, lá no estádio Manduzão, na cidade mineira de Pouso Alegre, e válida pela primeira fase da Copa do Brasil. E para enfrentar o Pouso Alegre, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri manteve a base da equipe que foi sendo construída ao longo da primeira fase do Campeonato Paranaense. No sistema defensivo, o zagueiro português Tobias Figueiredo formou dupla com Léo e parece ter confirmado aquela nossa percepção de que essa provavelmente será a dupla de zagueiros titulares do Atlético durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Falando da partida especificamente, não há como analisar esse confronto sem reconhecer a importância do gol marcado pelo atacante Luiz Fernando aos 5 minutos do primeiro tempo. Em posição irregular, é importante que se reconheça, o camisa 9 recebeu o passe em profundidade de Kevin Velasco e abriu o placar para o Atlético. Muito se falou ao longo da semana sobre a possível arbitragem de Braulio da Silva Machado, porém dessa vez foi o erro da equipe de arbitragem que permitiu que o Atlético marcasse o seu primeiro gol e transformou completamente a dinâmica da partida. Em vantagem no placar, o Atlético passou a controlar a partida e administrar essa vantagem. E como foi que o técnico Maurício Barbieri decidiu fazer isso? Baixando os blocos de marcação, compactando o espaço entre a linha de defesa e o meio de campo no momento sem bola, para que não houvesse espaço, para que houvesse dificuldade por parte do Pouso Alegre em criar oportunidades de gol para tentar igualar o placar. E, em linhas gerais, atingiu o objetivo. O Pouso Alegre conseguiu uma finalização da entrada da área com o Raí, que saiu pela linha de fundo, e uma roubada de bola sobre o Léo, né, que deu bobeira, mas que acabou sequer terminando em uma finalização. Ou seja, em linhas gerais, repito, o Mikael realmente foi muito pouco incomodado. E, inclusive, o Atlético chega à sua quarta partida consecutiva sem sofrer gols, e Tobias Figueiredo e Léo parecem que realmente podem se complementar e formar uma dupla de zagueiros de nível suficiente para a Série B do Campeonato Brasileiro. E para atacar e matar a partida, qual era a estratégia da nossa comissão técnica, né? Era usar principalmente do Raul, do Bruno Zapelli, para acionar Kevin Velasco, para acionar Kevin Luiz Fernando em velocidade nas transições ofensivas. E nesse ponto a gente precisa reconhecer que o Atlético ficou devendo, a gente ficou abaixo das expectativas. O Atlético construiu muito pouco ao longo do jogo para um time que tecnicamente é tão superior ao adversário, né, com todo respeito ao Pouso Alegre, e se colocou em risco de eventualmente sofrer um gol de empate numa finalização de fora da área, numa jogada de bola parada, enfim, numa falha individual, alguma coisa que pudesse acontecer assim, pontualmente e permitisse ao Pouso Alegre marcar esse gol. Felizmente não aconteceu. E você pode até estar se questionando, por exemplo, tá, mas não foi um jogo muito feio? E realmente foi, gente. Mas não, assim, não me agrada essa forma de jogar, mas essa é uma percepção, uma preferência pessoal minha, e o Maurício Barbieri decidiu que essa era a forma ou a melhor maneira de enfrentar o Pouso Alegre nessa terça-feira, considerando todos os fatores envolvidos. Uma logística complicada de viagem, né? Uma viagem desgastante, um gramado que não está, que não é, digamos assim, não é do nível que os nossos jogadores estão acostumados a encontrar na Liga Arena, por exemplo, e um calor de mais de 20 graus, né, ao longo de toda a partida lá em Pouso Alegre. E nisso o Atlético volta para o seu vestiário no intervalo com uma vantagem de um gol. E aí começam as substituições. Durante o próprio intervalo, o Raim Palácio substitui o Dudu no protocolo de concussão. E durante o segundo tempo, Raul, Filipinho, Bruno Zapelli, Kevin Velasco e Gonzalo Mastriani cedem os seus espaços para Falcão, Patrick, João Cruz, Isaac e Matheus Babi. E são modificações protocolares, gente, uma coisa que é bem característica desse trabalho do Maurício Barbieri no Atlético, pelo menos até esse momento, tá? Mas assim, no segundo tempo também não houve uma grande modificação dessa dinâmica que eu descrevi. O Atlético
segue se defendendo com bastante sucesso, sem permitir grandes oportunidades ao Pouso Alegre, e segue tentando contra-atacar sem muito sucesso. E aí, o que me chamou a atenção nesse caso em relação aos contra-ataques foi a permanência do Leozinho no banco durante os 90 minutos, por exemplo, porque para uma equipe que queria contra-atacar, a velocidade e a capacidade do Leozinho no 1 contra 1 poderia ser um diferencial importante, como acabou sendo do lado esquerdo com o Isaac, que aos 74 minutos superou seus marcadores, né, 2 marcadores para ser mais exato, e encontrou Kevin Velasco já quase na pequena área para vencer o goleiro do Pouso Alegre e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Atlético e dar números finais ao placar. Então, pessoal, no contexto geral, uma classificação segura do Atlético na primeira fase da Copa do Brasil, mesmo que o desempenho não tenha encantado os torcedores como algumas pessoas queriam fazer parecer que deveria acontecer. Bom para o Maurício Barbieri, que ganha tranquilidade para trabalhar com a equipe até a partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, que está marcada somente para o sábado da próxima semana, dia 8. Ou seja, a comissão técnica vai ter mais de 10 dias para trabalhar com essa equipe, com esse elenco no CT do Caju, e a gente espera um salto evolutivo na qualidade do jogo a partir desse trabalho, né? Tempo para trabalhar, tempo para treinar. É um recurso muito escasso no futebol brasileiro e precisa ser bem aproveitado. Tomara que a gente consiga ver isso realmente de fato e que o Atlético também possa recuperar alguns dos seus lesionados nesse período. Mas e você? O que achou da vitória do Atlético sobre o Pouso Alegre? Deixe a sua opinião aí nos comentários, quem foi bem, quem foi mal e por quê, como é que foi o Atlético no geral. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de benefícios e conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.